Nós vamos estudar hoje a Bíblia, irmãos, um tema interessante, respondendo uma pergunta. A pergunta é: por que Deus ainda não destruiu o diabo? O que vocês acham? Por que Deus ainda não destruiu o diabo? Essa é uma pergunta muitas vezes difícil, porque a gente vê que, a gente que estuda a Bíblia, né, percebe que todo mal que existe na terra é o diabo que causa, né? E já faz um bom tempo que o diabo faz o mal no mundo, né? Desde a época de Adão que ele causa destroço na humanidade. E a grande pergunta é: até quando ele vai continuar existindo e causando mal no mundo? A palavra de Deus fala que o inimigo ele é o pai da mentira. E Jesus também diz em João 8,44 que ele é homicida desde o princípio, né? A pessoa que mata, um homicida. Nós vamos procurar responder essa pergunta na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Primeira coisa que a gente precisa compreender é que Deus, ele um dia vai destruir o diabo. A gente identifica o inimigo na Bíblia como sendo Lúcifer, apesar desse não ser o nome próprio dele, porque é uma tradução da passagem que fala lá, né? Portador de luz, filho da alva. Lúcifer foi criado como um anjo de luz. Observe bem, irmãos. Deus, Jesus e a divindade, não é isso? Aí tem a hóstia angélica. Do mesmo jeito que existe a humanidade, entendeu? Os seres humanos. Aí foi criado Adão, não é isso? Que é a humanidade. Então Deus havia criado os anjos e o principal dos anjos era quem? Era ele. E esse anjo, observe bem, ele tem alta capacidade de raciocínio, de inteligência, porque ele foi criado superior. Era chefe dos anjos, ele era chefe do coral do céu, cantava, regia o coral dos anjos. Nós vamos procurar entender essa pergunta. A primeira coisa que a gente precisa entender é isso. É que Deus um dia vai destruir. Quando é? O livro de Apocalipse fala, no capítulo 12, você abra comigo aí a primeira passagem. Nós vamos ler esse capítulo aí, algumas passagens, mas agora eu gostaria de ler com vocês apenas o verso 12. Apocalipse capítulo 12, verso 12. Aqui diz o seguinte: por isso festejai, ó céus, e vós os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Observe, esse versículo aí, ele deixa claro que o inimigo tem um tempo determinado e depois desse tempo ele será eliminado, exterminado. E ele sabe que o quê? Pouco tempo lhe resta. Pouco tempo para ele, porque para os seres humanos era muito tempo, porque já faz muito tempo que o diabo existe na terra, desde a época de Adão que ele está na terra. Ou seja, de acordo com a cronologia da Bíblia, estamos chegando aí a 6.000 anos da história do mundo, né? Desde Adão até aqui. Então faz 6.000 anos que ele causa atrocidades na terra, e a Bíblia diz que pouco tempo lhe resta. Isso é pouco tempo, 6.000 anos. Não é para nós, entenda bem. 6.000 anos não é pouco tempo para nós, mas para ele é. Porque ele foi criado, ele vivia a eternidade no reino do céu. Ninguém sabe quantos milênios ele viveu no céu. Então 6.000 anos para Lúcifer, de vida aqui na terra que ele está causando mal, realmente é muito pouco tempo. Tanto pelo que ele já viveu, tanto o que ele ainda poderia viver se ele não fosse destruído. Mas aqui a Bíblia já deixa claro que Deus vai destruir o inimigo. Isso já está assegurado. A grande pergunta é quando? E por que ele ainda não fez? Deus poderia ter destruído o diabo no céu mesmo, o que é que vocês acham? Poderia. Ninguém é mais poderoso do que Deus. O próprio Lúcifer é uma criação de Deus. Por que Deus não destruiu o diabo lá no céu mesmo?
Evitaria muita dor aqui? O que é que vocês acham? Evitaria muito sofrimento? O que é que vocês acham? Na nossa mente, a gente acha que sim, mas não evitaria. Por quê? Porque destruir o diabo não significaria destruir o mal. Entendeu? Destruir o diabo não significaria destruir o mal. O que é o mal? O mal foi o que surgiu no coração de Lúcifer. Dúvidas, queixas, ofensas. E essas coisas, essas queixas, ele levantou no céu contra Deus. Se Deus destrói ele, essas dúvidas, essas queixas e essas ofensas seriam destruídas também? Não seriam destruídas. Entenda bem. Quando o inimigo se levantou no céu, afrontando a Deus, desafiando a Deus, Deus poderia ter destruído ele simplesmente fazendo isso aqui, ó. Entendeu? Como se pega um pedaço de pedra e joga ali bem longe. Ele poderia fazer isso. Só que Deus, ele não é arbitrário. O que é uma pessoa arbitrária, Alba? O que é uma pessoa arbitrária? É aquela pessoa que diz eu faço e faço mesmo, entendeu? Quem manda sou eu. Uma pessoa arbitrária é aquela pessoa que age e não se importa com a opinião de ninguém. Deus não é assim. Deus, ele só pode fazer algo se aquilo que ele fizer for justo, for avaliado e for aprovado. Então, se Deus destrói o diabo, Deus sabia que o diabo ia causar sofrimento na terra, sabia? Mas se ele vai dizer, eu vou destruir o diabo aqui para evitar as pessoas sofrerem. Ele vai lá, destrói. Mas aí o que é que acontece? As pessoas, os anjos de Deus, os outros anjos de Deus que estavam ali, na presença de Deus, eles iam compreender aquilo? Eles iam entender o que Deus estava fazendo? Porque era uma coisa que só Deus sabia, entenda bem. O que o diabo ia fazer é uma coisa que só Deus sabia. Os anjos sabiam? Eles não compreendiam. O livro de Ezequiel fala que o diabo andava no brilho das pedras, né? Lúcifer. Ele brilhava, reluzia as pedras. Ele teve inveja. Olha, preste atenção no que eu estou falando aqui. Deus, ele poderia, mas se ele fizesse isso, o que é que aconteceria? Veja bem o que é que aconteceria. Se Deus destrói o inimigo no céu, os anjos de Deus iriam pensar que Lúcifer estava certo. Por quê? Porque foi exatamente o que ele falou para os anjos. Ele disse que Deus era mau, ele disse que Deus era ditador. Que ele mandava e as pessoas só tinham que obedecer, entendeu? E não podiam fazer nada. Aí ele disse mais assim, se alguém ousar desafiar ele, ele mata. Então se Deus mata ele, o que é que os anjos iam pensar? Entendeu? Eles iam entender e compreender que Lúcifer estava certo. Por isso que Deus deixou ele existindo. Irmãos, vocês precisam compreender o seguinte. Hoje nós estudamos a Bíblia, compreendemos pela história que Lúcifer é mau. Mas nem todas as pessoas compreendem isso ainda. Os próprios anjos de Deus não compreendiam isso bem até Jesus morrer na cruz. Deus compreende uma coisa. Deus, ele é onisciente. O que é uma pessoa onisciente? O que é um ser onisciente? Ele sabe de tudo. E Deus sabe que não existe forma de você fazer justiça sem primeiro você ver. Sem primeiro você verificar algo. Sem primeiro você analisar algo. Você não pode chegar assim, ó. Deus, ele sabe. Deus, ele sabe que uma criança nasce da mãe, ela vai crescer e vai se tornar um estrupador. E vai ser morto por causa disso. Ele poderia já matar a criança no ventre da mãe para evitar isso? Ele sabe que para que o mal possa ser resolvido, o mal precisa ser desenvolvido. Veja bem, para que o mal possa ser resolvido, o mal precisa ser desenvolvido antes. Não há como resolver o mal sem antes se constatar o mal. E ele percebeu que Lúcifer era o originador do mal, a própria essência do mal. Se ele destruísse Lúcifer, então se concretizaria mais ainda o mal. Então o que é que ele faz? Ele deixa Lúcifer desenvolver o mal. Até quanto?
Deus ele permite e permitirá que Lúcifer desenvolva o mal ao máximo. Porque só desenvolvendo o mal ao máximo é que as pessoas poderão verificar a justiça de Deus. E quando ele fizer isso, todas as pessoas vão compreender. Olha, tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz assim: Deus escolhe para nós os caminhos que nós mesmos escolheríamos se soubéssemos o que Ele sabe. É difícil de entender essa frase? Deus, Ele escolhe para nós os caminhos que nós mesmos escolheríamos se soubéssemos o que Ele sabe. Muitas vezes na sua vida você pode pensar: olha, isso aqui que eu estou vivendo é uma coisa que Deus não acertou. Entendeu? Você pode pensar assim: não é uma coisa que eu estou gostando. É uma coisa ruim que Deus não deveria me dar isso aqui. Você pode discordar de Deus em certos pontos. Por que você discorda de Deus? Porque você não sabe o que Ele sabe. Porque se você soubesse o que Ele sabe, um dia você vai saber, porque Ele vai revelar a você. Então você diz: o Senhor escolheu isso aqui para mim, ali, isso foi. Então era a mesma coisa que eu iria escolher. E eu não escolhi naquela hora porque eu não sabia. Por quê? Por que as pessoas não compreendem a existência do diabo? E acham que Deus é injusto muitas vezes, vendo o mundo como está, né? Vendo o mal se alastrando no mundo e fica pensando: por que Deus não faz nada? Porque Deus sabe o que Ele está fazendo. E Ele sabe que o mal precisa ser desenvolvido para que o mal possa ser resolvido. E nesse conflito, o que é que está em jogo? O caráter de Deus, a bondade de Deus. Está em jogo o caráter de Deus e a bondade de Deus. Vocês acham que todo mundo concorda que Deus é bom? Todo mundo concorda que Deus é justo? Ou seja, o caráter de Deus, a bondade de Deus está em jogo nesse conflito. Eu falei para vocês, Ele não destruiu o diabo exatamente porque o caráter dele é bom, o caráter dele é justo. E isso precisava ser, essa bondade, essa santidade de Deus, ela precisava ser constatada pelos anjos de Deus, pelos seres humanos. Tanto pelos anjos de Deus no céu, como pelos seres humanos de Deus, pelos seres humanos na terra. O caráter de Deus, a bondade de Deus precisa ser constatada. Se Deus vai, destrói o diabo, os anjos iriam constatar a bondade de Deus, o caráter de Deus? Não. Aqui no livro de Apocalipse, vocês leram aí? Um pouquinho antes fala no verso 7, aí no verso 7. Apocalipse 12, verso 7 aí na sua Bíblia. Houve o que no céu? Houve. Tem umas Bíblias que dizem assim: houve guerra. Houve guerra no céu. Quem foi que pelejou? Miguel e seus anjos. Pelejaram contra quem? O dragão. Também pelejaram o dragão e seus. Aí o verso 8 diz: todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso. Quem? O grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo. Foi atirado para a terra. E com ele os seus. Preste atenção aqui, ó. Deus, ele não destruiu o diabo. Mas ele fez o que com o diabo? Expulsou eles do céu. Expulsou eles do céu. O diabo e seus anjos. Ou seja, porque o diabo havia coligado com outros anjos. Foi espalhando a sua ideia. Foi espalhando a sua rebeldia. E os anjos, muitos dos anjos, grande parte dos anjos, foram na conversa dele, entendeu? E se uniram na rebelião dele. Aí Deus foi expulsou eles do céu. Essa é uma expressão, irmãos, que você lê na Bíblia e você entende assim: não, Deus expulsou o diabo do céu, tudo bem. Mas você acha isso uma coisa simples de compreender? Veja bem. Vocês acham que os anjos acharam bom ser expulsos do céu? Vocês acham que os outros anjos bons acharam bom que Lúcifer foi expulso do céu? Preste atenção. Vocês acham que os outros anjos bons que estavam no céu concordaram com Deus em Deus ter expulsado Lúcifer do céu? O que é que vocês acham?
Olha, se eu falei para vocês, se Deus tivesse destruído Lúcifer no céu, possivelmente os anjos não teriam entendido, eles não teriam compreendido. Mas Deus achou por bem expulsar Lúcifer do céu. E Deus só fez isso quando ele compreendeu que isso seria suportado pelos anjos. Ele expulsou Lúcifer do céu e ele percebeu que aquela expulsão de Lúcifer do céu não iria abalar a fé dos anjos. De certa forma, ainda abalou. Ainda ficaram muitos anjos de Deus, ainda ficaram muitos filhos de Deus espalhados pelo universo, simpatizando com Lúcifer. O que é que acontece se eu expulso um filho de casa hoje aqui? O que é que vocês acham? Você acha que todo mundo que souber da história vai concordar com o pai? Não vai ter um grupo que vai concordar com o filho? O que é que vocês acham? Não vai ter? Observe. Tudo que Deus faz é para que seja estudado, analisado, para que as pessoas possam avaliar e possam julgar e dizer, Deus foi justo. As pessoas se colocam no lugar de Deus e dizem assim, se eu fosse Deus, realmente eu faria isso, porque isso é justiça. Então Deus expulsou Lúcifer do céu, mas ainda ficou um grupo de anjos que simpatizavam com Lúcifer. E eles ficavam pensando assim, olha, Lúcifer deveria voltar para cá, entendeu? E Lúcifer queria voltar. E Deus, ele tinha que dar tempo às coisas, entendeu? Ele tem que deixar a coisa desenvolver para que os anjos compreendessem. Deus, na sua infinita sabedoria, na sua onisciência, Ivaldo, ele sabia qual era o resultado da rebelião de Lúcifer. Ele sabia que o melhor seria destruir Lúcifer de imediato. Mas ele sabia que se ele destruísse, não havia como resolver o problema. Então ele precisava deixar Lúcifer existindo. E Lúcifer veio para a terra e Lúcifer causou a queda do homem, de Adão e Eva. E ele veio desenvolvendo o mal ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, na história de Abraão, na história do povo de Israel, na história do povo de Deus na Babilônia. Aí vem a história de Jesus, até que veio o episódio da cruz. Veja bem, aqui é um ponto-chave, preste atenção. Até que veio a cruz. Aí em João, abra sua Bíblia em João. João, capítulo 12, verso 31. Diz assim, chegou o momento, não é isso? Chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora o seu príncipe será expulso. Pronto, só esse versículo aí. João 12, 31. Chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora o seu príncipe será expulso. Quem falou isso foi Jesus. Quem falou isso foi Jesus. Quem é o príncipe do mundo que Jesus está falando aí? Era o diabo. O príncipe do mundo era no sentido de que o mundo passou a ser um reino dele e ele era o príncipe do mundo porque o mundo se sujeitou à rebelião dele. Quando Adão desobedeceu a Deus, o diabo se posicionou ali como príncipe do mundo. Quando ele foi tentar Cristo, lembra da história que Jesus, ele disse assim a Jesus, olha, mostrou os reinos do mundo a Jesus e disse, tudo isso te darei porque a mim foi entregue. Por que foi entregue a ele? Porque ele roubou, entendeu? Ele enganou Adão, enganou Eva, né? Iludiu Adão. Adão não foi enganado, né? Mas caiu. Então, por meio disso, ele passou a ser o príncipe do mundo. Aí Jesus disse aqui, e o príncipe do mundo será, prestou atenção no versículo, será o quê? Será expulso. Mas eu pergunto a vocês, ele não já tinha sido expulso do céu? Não já? Nós não lemos em Apocalipse 12 que Miguel expulsou o diabo do céu, não foi? E aqui ele está falando que o diabo será expulso de novo. E agora o seu príncipe será expulso. Sabe que expulsão é essa? Olha, veja bem, irmãos, a profundidade da palavra de Deus. Cristo sabia que havia simpatia de muitos anjos de Deus por Lúcifer. Porque os anjos de Deus não compreendiam a obra de Lúcifer. E ele disse, chegou o momento de eu ser glorificado. Agora a glorificação de Cristo seria a cruz. Disse, quando eu for glorificado na terra, então o príncipe desse mundo será expulso.
Porque quando Cristo morresse na cruz, todos os anjos de Deus tirariam suas dúvidas em relação a Lúcifer. Nenhum anjo de Deus mais sentiria simpatia por Lúcifer. Porque eles estavam vendo com seus olhos o que era a rebelião de Lúcifer. Uma coisa que eles não tinham sabido antes, que só Deus sabia. Entendeu? E Deus precisou, preste atenção, Deus precisou mostrar a eles o que era a rebelião de Lúcifer na prática, para que eles pudessem tirar todas as suas dúvidas. Nesse sentido, Lúcifer foi expulso de vez da presença dos anjos de Deus. Até esse tempo aí, Lúcifer, ele tem acesso ao universo de Deus, a outros lugares. No livro de Jó fala que ele entrava em audiência com Deus, às vezes com os anjos de Deus. E quando Jesus morreu na cruz, os anjos de Deus disseram: tira daqui esse. Ele foi um anjo bom, ele esteve aqui conosco no céu, mas agora nós estamos percebendo, agora nós enxergamos, agora nós podemos ver claramente que a obra dele não é algo de Deus. Entendeu? Vocês entenderam bem? Tudo que Deus faz precisa ser provado e precisa ser julgado. As pessoas precisam observar. Os anjos de Deus tiraram a prova ali na cruz de que o diabo era mau, de fato. Antes, a maldade do diabo era apenas algo que havia na mente de Deus, porque Deus sabia que o resultado seria mau. Mas ainda não tinha sido demonstrado. E Deus disse: olha, ele vai demonstrar a maldade dele e vocês vão perceber isso. Vocês vão perceber. Quando vocês perceberem, então vocês vão perceber quem é que está certo e quem não está certo. Veja bem, porque os anjos ainda estavam em dúvida. Assim, não, foi expulso do céu, foi isso e aquilo. Olha, Deus está sendo a prova na sua bondade, no seu caráter, diante do julgamento do inimigo que é feito no mundo. Naquele episódio da cruz, Ivaldo, quando Jesus morreu na cruz, será que Jesus já poderia ter destruído o diabo se ele quisesse? O que é que vocês acham? Ora, todas as dúvidas dos anjos já tinham se dissipado. Eles não tinham mais dúvida de que o inimigo precisava ser destruído. Que Deus fez bem em ter expulsado ele do céu. Por que Deus não destruiu o diabo logo ali na cruz? Os próprios anjos, eles não compreendiam por que Deus deixou ainda o diabo existir. Estava olhando uma passagem aqui. A gente não vai abrir ela, né? Não vai abrir ela, mas eu estava vendo uma passagem aqui que fala que os anjos de Deus anelam perscrutar, anelam entender as coisas anunciadas por Deus aos apóstolos. O plano de Deus é algo que os anjos de Deus ainda estão procurando compreender. Por que Lúcifer continua existindo se eles sabem que Lúcifer já poderia ser destruído sem eles? Preste atenção. Se Deus tivesse destruído Lúcifer antes da cruz, muitas das acusações de Lúcifer contra Deus ficariam ainda de pé. Porque os anjos ainda não tinham tirado todas as suas dúvidas. Mas quando o inimigo provocou a morte de Cristo na cruz, então todas aquelas dúvidas se dissiparam. Deus poderia ter destruído Lúcifer tranquilamente no episódio da cruz e o seu reino estaria em segurança, a sua bondade estaria assegurada, o seu caráter seria vindicado perante os anjos de Deus. Os anjos de Deus poderiam dizer assim: não, ele foi destruído e Deus está certo com isso. Não haveria dúvidas. Preste atenção. Esse é o contexto do conflito. Quando Deus faz algo, isso que Deus faz precisa ser julgado para que se realmente esteja de acordo, para se ver se realmente está de acordo com a justiça e com a bondade. Você lembra da história quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra? Aí diz que antes dele destruir, teve um diálogo com Abraão. Aí Abraão perguntou assim: Senhor, se ali tiver 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade por causa... Será que o Senhor vai destruir os justos junto com os ímpios? Abraão ficou perguntando assim, né? Observe, a pergunta de Abraão envolvia isso, né? Será que o Senhor realmente vai ser justo em fazer isso? Abraão estava
colocando, de certa forma, em xeque a bondade e a justiça de Deus. Se tiver 40 justos ali, o Senhor vai destruir? Porque se o Senhor destruir a cidade tendo 40 justos dentro, então o Senhor não é justo. Era mais ou menos assim, entendeu? Aí Deus dizia a Abraão, não, se tiver 40, eu não vou destruir. Aí ele vai diminuindo. E se tivesse 30? E se tivesse 20? E se tivesse 10? Aí o último foi 10. Aí Deus disse, não, se tivesse 10, se tiver 10, eu não destruo a cidade por causa dos 10. Aí Abraão disse, aí Abraão se tranquiliza, né? Ainda bem que eu estou servindo a um Deus justo. Porque ele está me dizendo aqui que se tiver 10 justos, ele não diz. Isso mostra que ele é justo. Quando foi no outro dia, Abraão acordou. Quando ele saiu para fora da sua tenda e olhou, estava a fumaça de Sodoma subindo no céu. Fogo tinha incendiado a cidade. E Abraão sentiu um aperto no coração. Deus destruiu a cidade. Significa o quê? Significa que Deus não havia encontrado ali nem 10 justos. E quando Abraão testificou aquilo, você acha que Abraão ficou revoltado com Deus ou disse assim, Deus é justo? Deus é justo. Porque ele olha, preste atenção, Deus ele fez aquilo, destruiu a cidade e Deus, tipo que provou para Abraão por que ele estava fazendo aquilo e ele estava certo ao fazer aquilo. E Deus ali resgatou ainda Ló lá de dentro. Observe, irmãos, o conflito do universo é esse. O inimigo alegando que Deus é injusto. O inimigo alegando que Deus é mau. O inimigo alegando aquilo que ele é. Entendeu? Tudo aquilo que ele é, ele diz que é Deus que é. E Deus, através da história, ele mostra que não é assim. Você observando, as pessoas observando, os anjos de Deus observam o desenvolvimento das coisas, eles dizem, não, Deus está agindo certo. Quando você observar e você comprovar, entendeu? Deus está agindo certo. Deus não pode agir com arbitrariedade. Deus, ele é provado nisso. Veja bem, a bondade de Deus é provada nisso. Porque se Deus realmente não for bom e não for justo, as pessoas também poderão provar isso. Porque Deus ele age de forma a mostrar, a tornar patente a maneira que ele age. E as pessoas poderão tirar prova disso. Tem uma história muito interessante na Bíblia, a história dos amigos de Jó. Que vocês lêem o livro de Jó e você vai observar que os amigos de Jó estavam sempre dizendo que Jó, os diálogos dele eram assim, né? Jó, você errou e por isso você está sofrendo, você está pagando. O livro de Jó tem 42 capítulos. Eu acho que uns 35 capítulos ou por aí é só esse diálogo, entendeu? Os amigos de Jó dizendo, Jó, você errou, você está errado e Deus está certo. E do outro lado está Jó se defendendo. E Jó fala, não, eu não errei. Aí tem uma hora que Jó disse assim, se eu tiver errado, então eu peço que Deus ele escreva a minha acusação e pendure no meu pescoço, que eu vou andar com ela pendurada aqui. Tem uma passagem que ele fala isso. Jó, ele tinha consciência de que obedecia a Deus. Nós sabemos, todos nós somos pecadores, mas nós sabemos também, quando nós confiamos em Deus, nos entregamos a Ele, a gente não se desvia, a gente sabe. E Jó sabia disso. Aí ele disse, olha, vocês estão dizendo que eu sou culpado, mas se eu for culpado realmente, eu peço que Deus escreva a minha acusação e pode pendurar no meu pescoço que eu ando com ela. Estava seguro de que não era culpado. E chegou um ponto assim que os amigos de Jó, eles não conseguiam mais ter argumentos contra Jó. Que eles diziam, realmente. Aí vem o capítulo 32, você lê aí, Jó 32. Observe. Os 3 amigos de Jó chamavam-se Elifaz, Bildade e Zofar. Aí aqui no capítulo 2 aparece um quarto amigo que chama-se Eliú. Veja bem, leia comigo aí 32, verso 2. Jó 32, verso 2. Diz assim, então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão. Acendeu-se a sua ira contra Jó, porque este pretendia ser mais justo que Deus. Veja bem. Agora leia o verso 3.
Também a sua ira se acendeu contra os 3 amigos de Jó, porque mesmo não achando eles o que responder, condenavam a Jó. Preste atenção. Eliú compreendeu. Ele disse, olha, nenhum de vocês conseguiu responder a Jó. Ele disse, olha, vocês estão percebendo que Jó tem argumentos mais fortes do que o de vocês. Aí nesse versículo aí, no verso 4, ele diz assim, e mesmo vocês sabendo disso, vocês continuam condenando ele. Eliú estava dizendo assim, vocês não têm argumento e vocês estão querendo condenar um homem sem argumento. Tem uma versão antiga da Bíblia, que é uma versão hebraica, entendeu? Um original hebraico. Porque o livro de Jó ele foi escrito num hebraico bem diferente, entendeu? Um hebraico antigo mesmo. Aí tem uma versão hebraica bem antiga da Bíblia, que eu estava estudando lá em casa e eu vi, explicando isso, que fala que essa parte aí do capítulo 32, no verso 3, onde diz assim, que não achando eles o que responder, condenavam a Jó. Tem uma Bíblia hebraica que diz assim, não achando eles o que responder, condenavam a Deus. Você já pensou sobre isso? Olha, tem uma versão antiga aqui que nesse verso 3, onde tem assim, não sabendo o que responder, condenavam a Jó. A versão antiga diz assim, condenavam a Deus. Por quê? Porque Jó tinha um argumento mais forte do que o dos seus amigos. Os amigos de Jó é como se eles estivessem defendendo Deus, condenando Jó. E Jó se defendeu de tal forma, provando que ele estava certo, que era como se ele tivesse certo e Deus estivesse errado. Como se a bondade e a justiça de Deus fosse colocada em xeque. É o que a gente vê no mundo hoje. O mal crescendo no mundo. E algumas pessoas têm aquele negócio do trilema de Epicuro, né? Não sei se você já ouviu falar, o trilema de Epicuro. Como é que Deus pode ser bom e justo ao mesmo tempo? Porque se ele é bom, por que é que deixa o mal existir? E se ele é justo, por que é que ele não destrói o mal? Então, uma coisa ou outra. Ou ele não é bom ou ele não é justo. Esse é um dos dilemas, os trilemas que se chama da filosofia, que os ateus usam, né? Para acusar a bondade e a justiça de Deus, para fazer exatamente aquela obra do diabo, né? Que é acusar a Deus daquilo que ele é. Injusto. Se Deus realmente é bom, por que ele ainda não destruiu o diabo? Por que ele não fez isso? Por que ele não acaba com o mal de uma vez por todas? Aquilo que eu falei para vocês, irmãos. Vamos chegar à conclusão aqui da mensagem. Deus, ele só pode agir no momento certo. Olha, eu falei para vocês, se ele tivesse por acaso destruído o diabo antes da cruz, todos os anjos de Deus iriam ficar com dúvidas, o mal não teria acabado. Foi necessária a cruz para que todas as dúvidas dos anjos se tirassem. Deus ele poderia ter destruído o diabo na cruz e os anjos ficariam sem dúvida, mas ainda haveria um grupo que teria dúvidas. Que grupo seria esse? Os seres humanos. A gente pensa assim, será que todo mundo concorda que o diabo deve ser destruído? Será que se Deus destruísse o diabo hoje, todo mundo declararia a justiça e a bondade de Deus? E isso precisa ser constatado também pelos seres humanos. Os seres humanos precisam ver que ao Deus destruir o diabo, você possa olhar assim e dizer, Deus foi justo ao fazer isso. E aquelas pessoas ímpias, aquelas pessoas perversas, também possam olhar e possam dizer, Deus realmente foi justo ao fazer isso. Então, ele só pode fazer esse ato de destruição do inimigo quando forem tiradas todas as dúvidas. E quando serão tiradas todas as dúvidas? Preste atenção, a resposta é igual à da cruz. Todas as dúvidas só serão tiradas quando o mal chegar ao seu clímax. O clímax significa o ponto máximo do mal. Então, vai ser dado ao inimigo toda a liberdade que ele quer para fazer o mal na terra. Entendeu? E isso é necessário. O mal só poderá ser extirpado quando ele for desmascarado. O inimigo, ele envolve a sua obra em mistério, de modo que as pessoas não conseguem compreender bem. O inimigo tem muitos adeptos. Tem muitas pessoas que se colocam do lado dele como se ele fosse um benfeitor, como se ele fosse o benfeitor da história. E existem muitos seres humanos que acreditam nisso, que seguem esse pensamento, que acham que ele pode estar certo e Deus que está errado.
Então, qual é a solução para isso? Na sua onisciência, Deus sabe que para que o inimigo seja destruído, sem nenhuma dúvida, sem nenhum questionamento por parte das pessoas, é quando ele tem liberdade de fazer todo o mal que ele puder fazer. As pessoas que sobreviverem, estiverem vivendo nos últimos dias na Terra, elas vão ver coisas terríveis, porque será dado liberdade ao inimigo para que ele possa desenvolver o mal ao máximo. E somente nessas condições é que poderá ser feita justiça. Porque a justiça de Deus, ela é exposta. Qualquer pessoa pode olhar e pode julgar. E as pessoas que observarem a maneira como Deus vai lidar com ele, como Deus vai lidar com o mal, vai dizer assim, era exatamente assim que deveria ser feito. Hoje muitas pessoas não compreendem. Elas não entendem bem a maneira de Deus lidar. Por quê? Porque nossa compreensão é limitada. Nós não sabemos o que ele sabe. Os anjos de Deus não sabiam que Lúcifer ia fazer tudo aquilo que fez contra Cristo na cruz. Então aquilo precisou acontecer para que eles compreendessem. Da mesma maneira, nós não compreendemos ainda o que é o mal, o pecado. Eu e você muitas vezes temos a tendência de pecar, de desejar o pecado. Uma vez que você compreenda plenamente o que é o pecado e o mal, é uma coisa que você vai odiar, detestar. E é isso que Deus vai tornar patenteado perante o universo, no tempo do fim. E assim, irmãos, a bondade, a justiça e o caráter de Deus será reivindicado. Ou seja, Deus poderá encerrar o conflito sem que os argumentos de Lúcifer tenham mais força. Se Deus destrói o diabo antes disso, pode ser que os argumentos de Lúcifer ainda tenham força na mente de alguém. Mas quando Deus destrói o inimigo no momento certo, do fim do conflito, então esses argumentos não se levantam mais, porque todas as dúvidas foram tiradas. A bondade e a justiça de Deus só pode ser constatada mediante a verificação disso daí. Eu chego para você aqui, ó, uma coisa ruim. Vamos dizer, por exemplo, aqui a maconha, a bebida alcoólica. É uma coisa ruim ou não é? O que é que vocês acham? Não é horrível? Não causa muita desgraça, né? Imagina aí que o presidente aí do Brasil, diz assim, ele chega à conclusão, diz, olha, a bebida alcoólica faz muito mal, a bebida alcoólica prejudica a saúde das pessoas, a bebida alcoólica causa acidentes, causa prejuízos financeiros nas famílias, nas pessoas, na sociedade, no governo. Ele está certo ao dizer isso, tá ou não está? Está certo. E por causa disso, eu vou abolir a bebida alcoólica no Brasil. Ele vai ser apoiado ou ele vai ser criticado? Veja bem, isso é um vislumbre mais ou menos de como é a situação do conflito de Deus com o diabo. Existem muitos adeptos do lado da bebida alcoólica, mesmo ela sendo ruim. Do mesmo jeito, existe muitas pessoas do lado do inimigo, mesmo sabendo que ele é ruim. O que é que Deus vai fazer? Ele vai deixar que as pessoas colham o fruto das suas escolhas. Ao esse fruto ser colhido na sua plenitude, então ele vai poder realizar a justiça e todas as pessoas vão constatar sua bondade, seu caráter, sem dúvidas. A bondade e a justiça de Deus, ela foi colocada em dúvida também no dilúvio. Quando Deus destruiu o mundo com a água, vocês acham que todo mundo concordou com Deus? Quando Deus disse assim, o mundo vai ser destruído e começou a chover, a Bíblia afirma que diz que a água descia como cachoeira das nuvens. Não eram gotas, eram cachoeiras d'água descendo. E diz que a água subia da terra também, ó, explodindo. E Deus destruiu o mundo com água. Você acha que todo mundo concordou com Deus ali? A grande maioria das pessoas discordou de Deus. Olha, não era para ter feito isso. O inimigo foi um dos que ficou no meio dos elementos em fúria ali, ó, blasfemando o nome de Deus, afirmando tudo aquilo que ele afirmava no céu, de que Deus era injusto, de que Deus era mau. Para as pessoas que vissem aquilo, a destruição do mundo, e observassem os argumentos de Lúcifer, elas não dariam razão a Lúcifer. Porque eles diziam, olha, foi exatamente isso que Lúcifer falou, que Deus era mau, que Deus matava. Olha aí o que ele está fazendo. Só que aí apareceu um
um ser humano lá. Em Gênesis 6 está a história dele. Leia comigo aí, para a gente concluir. Gênesis 6, verso 8, diz assim: porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eu quero, irmãos, concluir essa mensagem com esse trecho aí. Noé achou graça diante do Senhor. Resumindo, se não existisse Noé, o diabo estava salvo, certo? A Bíblia mostra isso. Se Noé fosse uma pessoa que não existisse na Bíblia, então isso provava que o diabo estava certo e Deus estava errado. Porque o diabo alegou exatamente isso. Ninguém consegue obedecer a Deus, ninguém segue a Deus, e por isso Deus terá que destruir todo mundo. O argumento de Lúcifer é esse. A lei de Deus é injusta, não há quem possa obedecê-la. Como ninguém obedece a Deus, Deus terá que matar todo mundo. E se Deus matar todo mundo, ele não é justo e não é bom. Esse era o argumento de Lúcifer. E agora eu pergunto a vocês, se Noé não fosse justo e não obedecesse a Deus, ele estaria certo ou não? Lúcifer estaria certo. Mas um simples homem chamado Noé colocou uma pedra ali no sapato de Lúcifer e provou que ele estava errado. Deus pôde destruir o mundo, e a destruição que Deus causou no mundo foi justiça, por causa de Noé. Isso está escrito na Bíblia, no livro de Hebreus. Abra aí na sua Bíblia, no livro de Hebreus. Aí tem a galeria da fé, no livro de Hebreus, no capítulo 11. E ali fala de Noé, no verso 7. Hebreus 11, verso 7. Esse versículo ele é muito profundo. Diz assim, Hebreus 11, verso 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual fez o quê? Condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Noé condenou o mundo. Porque se Noé não existisse, quem que seria condenado? Sabe me dizer? Se Noé não existisse, quem seria condenado? Deus. Lúcifer estaria certo. Mas como Noé era obediente a Deus, veja bem, aí nesse versículo fala, diz que ele foi divinamente instruído, e ele, temendo a Deus, preparou uma arca. Ou seja, ele obedeceu a Deus. Era exatamente aquilo que Lúcifer disse que o ser humano não faria. Ele disse, olha, Deus, ser humano nenhum te obedece. Nenhum ser humano guarda a tua lei, porque a tua lei é injusta. Ninguém te ama, ninguém te segue. Você vai ter que destruir todo mundo. Aí de repente surge Noé, obedecendo a Deus, temendo a Deus, seguindo exatamente o que Deus manda. E por causa dessa postura de Noé, o mundo foi condenado. Observe, irmãos, o conflito, ele não envolve apenas nós, a nossa salvação. O conflito envolve a maneira como Deus julga o ser humano, como Deus lida com o problema do mal. O conflito não é se eu vou ser salvo ou não vou ser salvo. O conflito é Deus estar certo ao salvar as pessoas, Deus está certo ao condenar outras. Essa é a questão que o inimigo levanta no universo, entendeu? Deus vai levar aquelas pessoas para o céu. O inimigo de repente chega assim e diz, vai levar elas, por que não me leva também? Aí Deus vai dizer assim, porque você está errado. E essas pessoas aí estão certas? Está entendendo? Mais ou menos assim. E Deus, ele desenvolve a salvação dele por meio do... Aqui nesse versículo aqui, que a gente leu em Gênesis, fala que Noé achou graça diante de Deus. Observe, Noé foi obediente, um homem temente a Deus, mas tudo isso foi pela graça que Deus deu a ele. Algumas pessoas dizem assim, a salvação no Velho Testamento era pela lei. Mas você não vê na Bíblia pessoa nenhuma sendo salva pela lei. Todas as pessoas foram salvas pela graça. Abraão foi salvo pela graça. Noé, salvo pela graça. Davi foi um homem salvo. Se Davi fosse salvo pela lei, ele não chegava nem perto do céu. Foi um dos homens que mais errou. Foi salvo pela graça.
As pessoas que forem salvas no tempo do fim também serão pela graça. E aqui entra a conclusão da mensagem. Nos últimos dias, mais uma vez, o caráter de Deus e a bondade de Deus estará sendo posto à prova, através da conduta do seu povo, através do comportamento das pessoas. O inimigo diz que no tempo do fim, todo mundo estará do lado dele. E é aí que surgirá um povo, que no Apocalipse chama-se de 144 mil, que é um povo que diz assim, Apocalipse 14, verso 12, eis aí estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Amém? Veja bem, irmãos, o povo de Deus no tempo do fim, ele vai ser tipo o papel de Noé ali. O inimigo dizendo, olha, ninguém obedece a Deus, ninguém segue a Deus, ninguém ama a Deus. Aí Deus disse, olha, aqui está a perseverança dos santos. Aqui estão aqueles que obedecem os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E eles fazem isso pela graça, pela fé. O poder vem de Deus. A presença desse povo no tempo do fim será como a presença de Noé na época do dilúvio. Da mesma maneira que Noé condenou o mundo antigo, o povo de Deus no tempo do fim condenará o mundo. Condenará o mundo nesse sentido, de que Deus poderá destruir o mundo e Deus está assegurado a sua justiça, a sua bondade, sem nenhuma dúvida por parte das pessoas. Quando Deus destruiu o mundo, quando Deus destruiu o diabo, não haverá dúvidas na mente de ninguém quanto à bondade de Deus, à justiça de Deus. E Deus sabe que isso só poderá ser feito no momento final. Se ele fizer isso agora, se ele destruísse o diabo agora, o mal não iria acabar. No último conflito contra o mal, a última batalha, a última mensagem ao mundo, a grande maioria dos seres humanos vão se unir ao diabo em rebelião contra Deus. Assim como o diabo é, as pessoas se tornarão totalmente alienadas contra Deus e em aberta luta, aberta guerra contra Deus. Mas Deus não ficará sozinho aí na batalha, entendeu? Haverá o povo de Deus. E o povo de Deus existindo no tempo do fim é a garantia da justiça e da bondade de Deus. Observe bem. Você quer fazer parte desse povo? No conflito final contra o mal, Deus, de certa forma, estará precisando de você. É tipo assim, olha, pessoal, é tipo assim. Não. Deus está certo e eu tenho que estar com Ele. Se você estiver pensando em você, se você estiver pensando em seus próprios interesses, se você estiver pensando em sua própria vontade, você não vai conseguir ficar do lado de Deus. O livro de Apocalipse, capítulo 12, naquela passagem que a gente leu da queda do dragão, fala que os filhos de Deus no tempo do fim venceram o dragão, venceram o diabo, por causa da palavra do testemunho que deram, e porque mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Os filhos de Deus no tempo do fim vão ser expostos a todo tipo de tentação, a todo tipo de perseguição, porque o inimigo vai querer provar o seu argumento de que nenhuma pessoa ama a Deus de fato. E ele vai perseguir as pessoas ao extremo, para que as pessoas desistam. Quando as pessoas desistem, o que é que ele faz? Ele diz, olha, eu estou certo, o senhor está errado, está vendo? Desistiu. Entendeu? Então, o povo de Deus, a Bíblia fala aí, Apocalipse 12, diz que ele não vai amar a própria vida. Porque Deus vai permitir que o inimigo persiga ele a tal ponto que ele seja testado ao extremo. E ele terá que permanecer fiel ao lado de Deus. Ao permanecer fiel ao lado de Deus, ele comprova perante o universo e perante os outros seres humanos que Deus está certo. Entendeu? Se todo o povo de Deus no tempo do fim desiste por causa da perseguição, então é provado que Deus está errado. Está entendendo o conflito, o desfecho final? Mas quando o povo de Deus é fiel, da mesma maneira que Noé foi fiel, da mesma maneira que Abraão foi fiel,
então é provado que Deus está certo. E então nós poderemos ver a destruição final do inimigo. Todos nós poderemos olhar para o pecado não como algo como o qual a gente deseja, mas como algo como o qual a gente aborrece, que a gente quer longe de nós. Quando Deus expulsou o diabo no céu, os anjos ainda ficaram com algumas dúvidas. Se Deus tivesse destruído o diabo no céu, aí é que ficariam dúvidas mesmo. Mas quando Deus destruiu o diabo, no momento final, no clímax final, na prova final, então não haverá nenhuma dúvida. Será como os anjos na morte de Cristo. Quando Cristo morreu na cruz, os anjos... tem uma expressão que diz assim: corroeu-se todas as simpatias que ele tinha com Lúcifer. Então qualquer simpatia que eu e você que ainda tem com Lúcifer, você observa bem, tem um versículo lá que Jesus diz assim: eis que aí vem o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim. O que significa isso? Que Jesus não tinha parte nenhuma na obra de Lúcifer. E se você parar para pensar, nós ainda temos parte na obra de Lúcifer. Que parte é essa? O pecado. Quando o pecado se torna desejável para nós, significa que existe algo dele ainda em nós. Entendeu? E no conflito final, isso será tirado. O povo de Deus vai poder olhar para o diabo, olhar para o pecado e dizer assim: é isso aí, parte nenhuma tem em nós. E é nesse contexto que o conflito final será concluído. O universo inteiro será purificado. É uma expressão que diz assim, que desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Já imaginou todas as coisas no mundo declarar que Deus é amor? Quando Deus destrói o mal, muitas pessoas podem compreender assim: não, ele está sendo injusto. Quando Deus castiga alguém, ele está sendo injusto. Mas quando Deus destruiu o mal de uma vez por todas no fim, todas as coisas e todas as pessoas vão declarar a bondade e o amor de Deus. Porque é exatamente isso que ele é. Amém? Quero convidar todos a ficarem de pé para nós orarmos. Nessa mensagem nós procuramos responder essa pergunta: por que Deus ainda não destruiu o diabo? E a gente mostrou aqui na Bíblia algumas histórias, alguns argumentos que nos fazem compreender bem a causa dessa demora. E sabemos que o fim está se aproximando e Deus vai realizar a sua justiça de uma forma que ela nunca mais será questionada. Vamos orar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela tua mensagem nessa manhã. Aprendemos mais sobre a maneira como o Senhor lida com o mal. Nossa compreensão das coisas é limitada e por isso muitas vezes nós julgamos sem saber. Mas o Senhor sabe realmente, exatamente o que está fazendo. E um dia o Senhor vai nos revelar exatamente como o Senhor está agindo. E nós poderemos constatar por nós mesmos a tua bondade, a tua justiça e o teu caráter. E o Senhor nos ajude, ó Deus, a seguir sempre, ter fé em Ti, seguir sempre ao Teu lado. Porque o Senhor sabe o melhor para nós. E ao Teu lado nós estamos seguros. E o Senhor nos dê a coragem necessária para enfrentar os últimos dias na história do mundo. Que só o Senhor é que pode nos dar força para estar ao Teu lado nesse conflito final. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.